Eu nunca gostei de fazer bainha em pano de prato de sacaria, porque sempre ficava torta, feia, nunca ficava como eu gostaria que ficasse, até eu aprender o que eu vou ensinar agora para vocês. É um jeito muito fácil e que fica perfeita. A partir de agora, você vai aprender a fazer uma bainha perfeita no seu pano de prato de sacaria. Eu sou Maria Antônia, você está no canal Costurando com Cores na Varanda e eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e um comentário. Me diz se você gostou e se você quer aprender algum barrado especial para os seus panos de prato. O primeiro passo é puxar um fio aqui na lateral. Você vai eu gosto de começar pelo meio, que aí eu puxo de um lado e puxo de outro. Você dá mais ou menos 1 centímetro da lateral para onde está esse fio que você vai puxar, porque ele vai te dar, aqui olha, à medida que a gente vai tirando, você vai conseguir ter o seu pano de prato certinho. E se por um acaso você comprar mais aqui na auréola, você corta. Se por um acaso você comprar para mais de um, quando você for cortar, você já faz isso no corte. Olha aqui. Tá vendo? Vai ficar essa parte sem o fio, que vai ser a marcação para você cortar para você acertar a lateral do pano de prato. E como eu disse, se você comprar para mais de um pano de prato, você já pode, quando for separar, usar essa forma de cortar, porque aí você já vai cortar certinho e não vai ter nenhuma perda. Feito isso, você vai ter uma guia para cortar, para acertar a lateral do seu pano de prato. E aí você vai cortando com calma no lugar onde você tirou esse fio. Vai cortar até o final. Quando você faz isso, você percebe que o seu pano de prato para até de desfiar tanto. Muito bem. O próximo passo é fazer uma marcação costurando na máquina. Se você tiver um calcador mais largo, você usa ele. Eu vou fazer com esse aqui porque eu não sei. E aí você vai colocar bem na beiradinha, vai com calma, que é para sua costura ficar bem certinha. Porque agora essa costura vai ser a guia para você fazer a primeira dobra da bainha. Você vai usar ela para te guiar. Eu estou usando essa pequena porque eu gosto da minha bainha mais fina. Mas aquela grande, a maioria das pessoas gosta muito daquela maior. Pronto. A costura está feita. Ficou franzido, mas não tem problema. Isso aqui é só uma guia. Você acerta. Ela fica franzida porque é um tecido só, né? Franziu muito. Pra ver se tem alguma coisa. Pronto. A costura tá pronta. Você arruma, provavelmente vai franzir um pouco. Você ajeita. E se você quiser usar alfinete, fica à vontade. E o que você vai fazer? Você vai usar essa costura para te guiar na primeira dobra. E aí a segunda vai vir automaticamente. Tá vendo?
Aí é só colocar na máquina e costurar, ir costurando. Você pode, como eu disse, alfinetar, colocar clipes, fazer da forma que você achar melhor. Eu vou direto, porque eu já tenho, depois que eu aprendi, minha vida ficou fácil. Eu já estou com uma experiência boa nisso. Acontece o seguinte, depois que você acertou a lateral e marcou a costura e fez essa costura para marcar, toda vez que você virar, você vai ver que ele vai virar direitinho. Por isso que se você fizer com calma, talvez você nem precise, mesmo sem tanta experiência assim, talvez você nem precise alfinetar. Mas fica à vontade. É porque eu vou sem alfinetar mesmo e fica muito bom. E eu vejo que se você for com calma, ela vai ficando perfeita demais. Espera aí que eu vou mostrar, vou acabar aqui e vou mostrar pertinho. Olha a perfeição dessa bainha. Linda, toda retinha. O seu pano de prato não vai ficar todo troncho, porque ele agora, você acertou a lateral no fio e você fez a bainha dessa forma, você não vai precisar nem passar, marcar nada.Essa forma de marcar, passando uma costura, é ótimo. Muito bem. Ah, e quando você passar essa costura para te servir como guia, não dá retrocesso, porque em geral dá uma franzidinha, e aí você pode puxar, ir puxando ela sem arrebentar, sem nada. Aqui é orelha, né? Porque esse pano de prato, eu comprei ele no metro, então ele tem a orelha de um lado e do outro e duas laterais sem. Eu vou mostrar agora como é que você vai fazer essa parte da bainha, que já é mais grossa. Na orelha, se você não quiser costurar, não precisa, porque ela mesmo já serve como marcação. Mas se você ficar insegura, faz a mesma costura que vai ficar muito bom. Nessa parte mais grossa, acontece o seguinte, porque olha só, você vai dobrar, né? E dobrar de novo. Então, vai ficar grosso e não adianta você tentar vir com a máquina, que ela não vai puxar. E aí vai fazer uma embolação que não vai ser nada bom. E aí o que nós vamos fazer aqui? Em vez de começar a costura daqui para cá, a gente vai começar daqui para cá e voltar. Deixa eu mostrar. Vira o pano. Uns 5 centímetros mais ou menos é suficiente. Chegou na beira, volta. Volta com a costura e vai até o final. Olha isso. Viu? A gente conseguiu fazer sem ficar tendo que puxar, porque a máquina não puxa e tal. Então, dessa forma ficou fácil. Você começa aqui, vem até aqui, vira o tecido, vira o pano de prato e volta e vai até o final. Eu não sei vocês, mas para mim era muito frustrante, porque aí eu fazia um barrado super bonito e a bainha ficava feia, toda torta. Depois que eu aprendi esse jeito de fazer, pronto. Meus panos de prato estão lindos. Gostaram? Então se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário. Olha a perfeição, gente. Olha isso. Deixa um comentário e vamos fazer um barrado para esse pano de prato? Olha só, eu fiz bainha em 3 lados, nas laterais, na parte de cima, e agora a gente vai fazer um barrado para colocar aqui. Por isso aqui não tem bainha, porque senão vai ficar muito grosseiro.
Então, se você quer, se você gostou, deixa o seu like. E se você quer aprender a fazer um barrado bem legal de patchwork, aproveitando o retalho, me acompanha aqui que amanhã a gente vai fazer, tá bom? Tchau, até amanhã, até o próximo vídeo.